bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas com o clima aqui dessa música que lembra da nossa essência, de como nós podemos ser maiores e melhores como seres humanos, porque hoje o tema, como nós adiantamos nos stories, perfeccionismo. E vou convidar a minha amiga querida Jane, que vai compartilhar também aqui dessa questão. Nós vamos ter uma conversa leve e franca sobre o perfeccionismo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o convite para ela. Tá aqui, muito bom. Aí, Karina, bom dia, minha prima querida. Como está? Pessoal chegando. E a Jane, bom dia, Jane. Olá, bom dia. Bom dia, como está? Estamos bem. Estou bem, graças a Deus. E você, como passou? Passei bem também, nós também conversamos esses dias para preparar aqui essa live, essa conversa boa, mas bem também. É claro que nesse momento bate aquele desconforto de estar aqui, que é natural, não é verdade? Com certeza, né? A gente fica com aquela ansiedade, né? Para que dê tudo certo. Muito bem, então seja bem-vinda. Depois a gente vai deixar a live gravada nos dois perfis, para quem quiser assistir, para quem não conseguir acompanhar agora. Depois a gente vai colocar e as pessoas vão poder também ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. E antes da gente entrar no assunto do perfeccionismo, Jane, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, que você se apresentasse para nós aqui, por favor. Sim. Meu nome é Jane, né? Trabalho com terapias integrativas, né? Eu comecei vamos pôr assim, nessa jornada, né? De autoconhecimento, na jornada do emocional, porque eu queria me entender primeiro, né? Me conhecer, me entender. E daí, então, eu comecei em 2017, né? Esse autoconhecimento. E daí a gente vai cada vez mais se aprofundando, né? Tanto nas terapias, nas técnicas, né? Esse autoconhecimento é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Então, aí fui me aprofundando nas técnicas e também nas partes emocionais, né? Sobre cada técnica. E essa jornada começou aí, em 2017, esse autoconhecimento, né? Tanto da reflexologia, também da sistêmica, dos traumas, né? Que nós temos no corpo. E assim foi. Essa foi a minha jornada. Tem sido E tá sendo, né? Tem sido, né? Exatamente, porque a gente nunca para, né? É verdade. A Jane, inclusive, é de Piracicaba, que é próximo aqui de Sorocaba. Nós estamos no estado de São Paulo, porque como nós atendemos tanto presencial quanto online, então a gente vê pessoas de outros estados, até de outros países aqui conosco. Então, obrigada, Jane. Reforço aqui também boas-vindas para quem está chegando. Chegou aí a minha amigona também, sua Bárbara, Lizzie, Aline, todas muito bem-vindas. Fiquem conosco para conversar um pouquinho mais. E eu vou também me A gente apresentar, agradece, né? porque, Jane, esse meu Instagram ele é um perfil novo. Você está me acompanhando também nessa trajetória de mudança, então eu acabei fazendo uma releitura aí, eu desfiz de dois perfis e vim para esse perfil novo. Então tem gente que me conhece como amiga, como familiar, como cliente, mas também tem muita gente chegando aqui que não sabe quem eu sou. Então eu também aqui, como a Jane, trabalho como terapeuta nas áreas integrativas, também sou fisioterapeuta e hoje o meu foco tem sido mais
nesse cuidado das emoções, da mente das pessoas, para ajudá-las a viverem na essência, resgatarem quem elas são. E aí entra muito isso, né? Nesse resgate que tanto eu quanto você estamos na jornada, estamos caminhando. É claro que quando a gente quer você vive um bem, você vive uma transformação, você quer que o outro também tenha isso. E, claro, cada um no seu tempo, alguns vão ter, outros não, e tá tudo bem. Mas dentro desse universo das terapias que nós atuamos, como você bem lembrou, a sistêmica, eu ainda no presencial também faço a reflexo, que eu acredito ajudar muito a pessoa. Também a parte ali dos traumas, entender como que nós adultas acabamos respondendo à chamada da vida, por assim dizer, com tudo isso. Tudo isso junto e misturado, porque a vida acontece assim, junto e misturado. E aí, por que a gente escolheu o perfeccionismo? Você falou, você está nessa jornada do autoconhecimento, de ajudar as pessoas com a sua profissão, se transformando. Eu venho também de uma jornada parecida, já tem uns anos aí também. Eu oficialmente desde 2015, mas essa sede do autoconhecimento ela já vem há mais tempo. De qualquer forma, por que a gente escolheu? Eu quero que você fale um pouquinho. Por que nós escolhemos o tema aqui, perfeccionismo? Me conte. Então, nós escolhemos esse tema porque é um tema na qual a gente vem se deparando por um período, né? Com esse tal do perfeccionismo, né? E é interessante que não tem cura se você não olhar para ele, né? Você não olha para suas dores, não tem como curá-la, né? E nessa jornada de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? Eu comecei a perceber esse perfeccionismo muito grande, porque até então não me apercebia de tudo isso, não me apercebia que se tinha, né, esse perfeccionismo. E aí, né, nos estudos, no autoconhecimento, você vai vendo as suas dores, né? Você vai se deparando com ela. Opa, desculpa aí, gente. Caiu aqui. Ao vivo tudo acontece. Vai sair. E aí você, então a gente em você o perfeccionismo. Isso. Daí, então, eu identifiquei, né, essa dor, né, do perfeccionismo, né? E percebi que essa dor eu tenho desde a infância, né? Desde a infância. E com esse autoconhecimento, eu percebi que ela veio lá na infância, por quê? Porque eu queria ser vista, né? Ser vista pelos meus pais. Então, é a tal da boazinha, da que quer fazer tudo perfeito, para, né, que os pais olhem para essa criança. Então, foi aí que tudo começou. Foi onde eu queria fazer tudo muito perfeito, né? Fazer as coisas, ser a filha, né, perfeita, ser a filha boazinha, que era para chamar a atenção. Como eu venho de uma família muito grande, né, com vários irmãos, e eu sou aquela que tá lá no meio, né? No meio, às vezes, tem essa questão, né, de que não é muito vista, né? Exatamente. E daí, então, para chamar a atenção, né, foi uma via, né, que essa criança achou para poder ser vista. E é isso, né? Aí foi onde eu me deparei com todas essas dores, né, emocionais ali da infância. E aí você percebeu que você estava trazendo ela também para a Jane adulta. Essa dor, então, esse perfeccionismo, ele veio te acompanhando ali. Você criou essa estratégia, porque é uma estratégia, gente, é uma estratégia de sobrevivência. A gente estuda isso nas terapias.
Nós, nas nossas dores, para nós não sentirmos as dores, nós criamos sofrimentos. Ou, como podemos chamar também de estratégias. Porque me dói não ser vista por quem eu gostaria de ser. Qual é a referência da criança no mundo? Sempre será pai e mãe, ou as pessoas que fazem essas funções. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a pessoa perdeu os pais muito jovem, mas ela tem avós, tem tios, tem pessoas que cuidam e fazem essa função. Mas a gente sabe que ainda assim, mesmo nessa circunstância, é esse olhar do pai e da mãe. Mas não é assim, ah, eu não fui vista. Mas eu já abro esse parênteses, né? Parece uma coisa assim meio. Como assim eu não fui É, vista? Talvez as pessoas fiquem confusas, né, Jane? Como sim, assim? Mas vamos lá. Mas vamos pegar aqui, ó. Aí você viu, trouxe para a adolescência e trouxe também para a vida adulta. Foi aí que a ficha caiu, é isso que você quis dizer? exatamente. Foi aí que a ficha caiu, né? Foi aí onde me deparei, né? Porque a pessoa, o que é uma pessoa perfeccionista? É quando ela quer fazer tudo muito perfeito, né? Não existe essa perfeição. Então, aí quando você depara que você quer fazer tudo muito perfeito, o que acontece? Você começa a procrastinar. Você começa a não fazer, né? Então, eu deparei com isso na adolescência, na fase adulta, né? E principalmente quando eu comecei o meu desenvolvimento ali emocional, né? E aí eu vi que realmente se tinha isso, essa dor, né? Essa dor da questão do perfeccionismo, né? Tá. Nós vamos falar então dos sintomas, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência, porque nós não estamos aqui à toa. Não foi só um convite à toa. Quem convive comigo aqui sabe que eu sou, assim como a Jane, uma perfeccionista em reabilitação. Sim, também. Eu achava, gente, que falar que ser perfeccionista era uma qualidade. Olha quanta confusão acontecia. Foi também uma estratégia que eu adquiri dentro da minha dinâmica familiar, filha do meio, onde você não sabe muitas vezes onde é que você está nesse bolo, né? Não é só por isso, mas também por ter um lar ali de codependência emocional, dependência também química, todo esse processo, eu criei a estratégia de que eu tinha que ser impecável, perfeita em tudo que eu fizesse. A primeira da sala de aula, as melhores notas, nas brincadeiras, em tudo. E isso me custou muito caro. Me custou vida. Porque a gente vai falar agora dos sintomas. O perfeccionismo, ele está ligado pela sistêmica, pelas terapias que vão ali de psicanálise, de psicogenealogia e assim por diante. Está ligado à pulsão de morte. Por quê? Não tem vida. Não tem vida. No perfeccionismo, o Bert Hellinger, que é o desenvolvedor das constelações familiares que nós estudamos, né, Jane, nós aplicamos e vivenciamos na nossa vida também, ele fala aquela frase impactante: o perfeito já morreu. E hoje eu via, né, eu consegui entender que eu estava claramente uma morta em vida por conta disso. Aquela E é ânsia. pesado, né? É pesado, exato, é pesado. Porque não tem isso. É uma linha, é aquela história do quando você está assistindo uma série de médico lá, para quem nunca foi num hospital. Então a vida ela é pulsação. Então tem lá o coração, sobe, desce, sobe, desce. O perfeccionista ele entra na linha de assistolia, porque ele não pulsa mais. Ele deixa de pulsar porque, como você já falou, ele quer ser visto, aquela pessoa quer ser vista e para agradar as pessoas, ela não pode ser ela mesma. Faz sentido isso para você? Muito sentido, exatamente isso. Ela não pode ser ela mesma. Por quê? Porque ela tem medo de ser ela mesma, né? Então ela quer agradar todos em sua volta, né? Que é agradar. Então, o perfeccionismo
Ela quer agradar porque o que, que acontece? Lá na infância, nessa estratégia, quando ela teve esse movimento interrompido, porque o que, que acontece? A criança ela foi mostrar algo para aquele pai, para aquela mãe, e por indisponibilidade afetiva desses pais, porque trabalhava demais, gente, não veio o caso. Aconteceu algo nessa dinâmica que a criança sentiu essa indisponibilidade, sentiu esse desconforto, e ela entendeu que ela era amada pela utilidade dela, não por quem ela era. Por isso que o perfeccionista, ele vai ao extremo. Ele precisa fazer tudo perfeito, porque ainda tem esse senso de utilidade e de agradar por essa utilidade, que é o que você falou ali, também reforçou. Então, quais são os sintomas, Jane? Conta para nós. Vamos falar um pouquinho, então, dos sintomas que façam as pessoas que estão aqui e outras que vão assistir a identificar se elas estão com esses sintomas, né? Porque o próprio perfeccionismo é um sintoma também, mas vamos pensar em subsintomas. O que acontece quando a pessoa está lá, nessa situação? Então, a pessoa que tem esse perfil, ela tem uma autocobrança excessiva, ela se cobra demais, ela tem necessidade de controle, que as coisas, né, aconteçam da forma como ela planejou, da forma como ela quer, né? Então ela tem esse autocontrole, a cobrança excessiva, ela procrastina. Por quê? A procrastinação, porque muitas vezes, como ela sabe que, por exemplo, em algumas situações, se ela se expor, pode ser que tenha o julgamento das pessoas, né? Ou pode ser que ela vai ser vista, tem o julgamento das pessoas, ou ela não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar. Então, o que acontece? Ela procrastina, né? Então, ou seja, ela não começa para não ter nem que terminar. Exatamente. Por conta disso tudo, né? Como você falou, da questão de ser exposta, do que vão pensar de mim, é sempre o externo, sempre o outro. Exatamente. Quem mais? A pessoa também tem resistência, né, em expressar sua vulnerabilidade, que é o que a gente está falando ali, já falamos, né, sobre isso. Medo do julgamento das pessoas, tem autocrítica, né? Eu sei que você está aí achando uma que eu gosto de falar. Eu deixo ele escondido, gente. A minha terapeuta está aqui na live. Ela me ajuda bastante nisso. Minhas amigas também. O chicotinho. O perfeccionista ama um chicotinho, porque ele se autopune. Ninguém precisa me bater porque eu me bato. E é insano, porque é uma autocobrança, que você lembrou, aí não deu certo, ou até deu, mas no nível de exigência do perfeccionista, não foi suficiente. E aí ele vai lá e chicotinho, se autopune, e fica nesse ciclo vicioso. E aí, por conta disso, também você associa uma autoimagem distorcida. Sim. Não é? Sim, exatamente. Só que então, o que vem de raiva dentro, o que vem de culpa e punição, tá nem escrito. Muita raiva. Realmente, a pessoa perfeccionista, ela sente isso, né? Essas emoções. Justamente porque ela mesma se julga, né? Ela mesma se pune, ela mesma se julga, ela, né? É o tal de chicotinho mesmo. Ele é ótimo para fazer isso com ele mesmo. Não, gente, nós estamos aqui corajosos, tá? Porque nós, como eu falei para vocês, nós somos perfeccionistas em reabilitação. E eu vou explicar um pouquinho mais disso. A gente vai falar de um livro que nós também conversamos e vimos alguns pontos. Mas é interessante isso. Se alguém aí que está assistindo se identifica, faz um sinal pra gente, ou se tem alguma pergunta em relação a isso, coloca aqui no chat também, ou como se sente, se já passou, se já vivenciou isso, para interagir, que vai ser muito legal, porque eu sei que tem gente aqui que tem esse perfil. Não é à toa que nós estamos falando desse assunto.
Aí uma outra coisa que eu lembrei, aí como ninguém no mundo atinge essa expectativa e essa exigência do perfeccionista, ele tem uma tendência em qualquer ambiente que ele estiver de não delegar as coisas. Porque se eu, né, quem sou eu? Se eu, imagina, a pessoa não vai fazer igual a mim, nunca, e não vai mesmo. Mas aí ela nem delega para ela não correr o risco de que o controle saia da mão dela. Que aí volta lá na palavrinha controle, né? E uma coisa que eu reparo, Jane, que a gente até conversou, né, na nossa pré-live, por assim dizer, é a desconexão. É uma desconexão de si mesmo tão profunda, porque se eu tenho que viver para o outro, né, na cabeça da pessoa, você tem que estar ali perfeito, apto, adaptado a pessoas. Claro, nós vivemos em sociedade. Sociedade, famílias e assim por diante. Tem regras. Convivência tem regra. Eu lembro de um professor que falava isso. Toda convivência requer regras. E tudo bem. Mas não é isso que acontece com o perfeccionista. Que aí entra o que você lembrou da síndrome da bozinha. Veste uma capa para poder transitar no mundo. É uma máscara, né? Ó, Renata, aqui, ó. Eu sou essa pessoa, estou tentando mudar. O primeiro passo já dei. Admitir que sou perfeccionista e controladora. Parabéns pela coragem. Muito bem, Esse. Rê. É isso mesmo, né? É admitir. O primeiro passo é a gente admitir mesmo, né? Que tem essa questão, né? De ser controladora, de ser perfeccionista, né? É olhar para a sua dor. Porque, gente, é uma dor. É uma dor. É uma dor. A gente olhar para ela não é fácil. Para nenhuma. Por isso que a gente para nenhuma. N sofrimentos e N desculpas. Por isso o processo da terapia, ele é muito, muito importante, ele é crucial nesse movimento. Senão a pessoa vai ficar cada vez mais ali dentro dos seus pensamentos e adoecendo. Porque nós demos aqui alguns pontos de como você identificar o perfeccionismo. Como nós colocamos o controle, a autopunição, autocobrança, procrastinação, estar na pulsão de morte. Isso são sintomas que você consegue identificar nas suas relações. Agora, eu que amo a psicossomática, a Jane também, mas é uma dedicação que eu tenho em relação a esse assunto. O que é que vai acontecer num corpo de perfeccionista, gente? Claro que não é só o padrão do perfeccionismo que vai levar a isso. Mas eu vou colocar algumas das doenças físicas que podem se manifestar em relação ao que a gente está conversando. Como eu falei, outras pessoas com outros comportamentos podem ter. Mas vamos pensar numa base. Corpo extremamente rígido. Então, haja articulação para aguentar, gente. Haja músculo para aguentar. Não vai. O corpo vai começar a doer de maneira generalizada. A pessoa perfeccionista é mental. Mental. Tá aqui, ó. Ela tá desconectada. Do que, Aline? Você falou desconexão dela mesma, porque nós somos pensar, sentir, agir. Então, se ela só tá no pensamento, age enxaqueca e dor de cabeça. Podemos falar de problemas de visão? Também. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer ver que existe possibilidade diferente daquela que ela acredita. Podemos falar de hipertensão, ou como as pessoas falam, pressão alta? Claro, a pessoa fica com raiva, porque é perfeito, não existe o perfeito. Aí, como é algo inatingível, a raiva vai tomando dentro da pessoa. E a pessoa raivosa, ela pode vir a desenvolver a hipertensão arterial. Pressão alta, excesso de controle, diabetes. Não vou entrar aqui na explicação, não é a ideia hoje. Mas entende? A lista vai longe. Não é hoje. Mas entende que aquilo que nós falamos ali, desse aspecto emocional, dessa dor, porque o que acontece? A dor é o perfeccionismo, vamos colocar assim, de não ter sido vista, principalmente pelo pai.
Por que a gente fala pelo pai? Porque na sistêmica, o mundo é o pai. Então a pessoa vai, para ela se sentir perfeita e apta na vida, ela estuda pra caramba. Ela vai atrás de sempre coisas mais para ela ser perfeita. Né? Ela tem que se vestir de maneira perfeita, então sempre para o mundo. Então E ela nunca se sente satisfeita, né? É sempre o mais, né? O mais, o mais, o mais. Exatamente, Jane. Então, a gente vê toda essa reviravolta. Então, ela já tem ali esses sofrimentos e vem a doença física, que podem ser outras, inclusive. Eu citei algumas aqui. Mas e aí? Vamos entender. Vamos começar a caminhar, Jane? O que você acha? Ou se você quer colocar mais algum ponto, e quem está aí também, em relação aos sintomas, a este estado, para a gente começar a caminhar para como, enfim, então, lidar, como sair do perfeccionismo. O que você quer acrescentar antes da gente ir para isso? Eu acho que foi bem falado, né? Sobre ali os sintomas, né? Eu acho que tá bem explanado. O pessoal está fazendo aí sentido? Tem algum ponto de vista também diferente? Quem quiser vai acrescentando para nós aí no chat, aí nos comentários. Aqui é comentário. E aí, Isso, Jane? Oi. Vamos pegar aqui a... Gente, Sim. esse livro aqui, inclusive, recomendamos. A Arte da Imperfeição. Eu, particularmente, sou fã da Brené Brown, que é a autora desse livro e de tantos outros, porque ela é uma assistente social norte-americana e é legal porque ela faz pesquisas de comportamentos, sentimentos, de como a sociedade interage com culpa, vergonha, com vulnerabilidade. Então, assim, as pesquisas dela são de 10, 20 anos na mesma linha e com as mesmas pessoas. Então, ela consegue observar o comportamento humano por datas maiores. E isso traz também, obviamente, muito mais recurso para a gente lidar com esses temas. Ó, ser perfeccionista esgota, caso real. Aí, a Jane está ajudando a Aline nessa reabilitação. Parabéns. Muito bom. É isso mesmo. Esgota. De fato, esgota a pessoa mentalmente e até fisicamente, né? Os dois casos. Eu lembro, Jane, quando a gente estava conversando, você usou exatamente essa palavra. Exaustão, cansaço. Que a energia de vida que está indo embora. Vamos pensar numa bateria. Né, aqui é a bateria de celular. Hoje, se você está no auge do seu perfeccionismo, quanto de vida você está deixando ali da sua bateria? 100%? 70%? Né? Você tem 30 de vida e 70 de não vida? Sim. É pesado, eu sei, mas quanto mais nós falarmos sobre isso... Sim, é exatamente isso. Quanto mais falar, quanto mais claro isso fica na mente, né? A pessoa vai se dando conta de tudo isso, né? E fica mais fácil de lidar. Fica menos pesado. E aí vamos aqui falar um pouquinho também desse livro da Arte da Imperfeição, onde ela ensina a lidar com algumas coisas. Eu, particularmente, eu falei que eu tive uma crise existencial quando eu li. E falei pra minha terapeuta, eu achei. Ela fala aqui algumas definições, então eu vou ler para nós aqui, gente. Olha só que interessante. Perfeccionismo não é o mesmo que empenho em fazer o melhor. Perfeccionismo não tem a ver com realizações sadias e com crescimento. Perfeccionismo é a crença em que
Se nossa vida, aparência e atitude forem perfeitas, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, da crítica e da vergonha. Trata-se de um escudo. O perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que arrastamos conosco, pensando que nos protegerá, quando na verdade é o que realmente nos impede de alçar voo. Como é que... Olha quanto é pesado, né? A gente arrasta como se fosse 20 toneladas, né? A gente vai arrastando aquilo. Isso mostra o quanto isso realmente é pesado. Sim. Aí tem uma outra frase aqui, então ela fala, cita alguns casos que nós aqui vivenciamos: boas notas, boas maneiras, obediência às regras, afabilidade, boa aparência, desempenho nos esportes ou as atividades que a pessoa faça. Tudo isso acaba que fazendo um sistema de crenças perigoso e debilitante. A pessoa passa a acreditar que ela é aquilo que realiza e quão bem realiza. E aí a pergunta do perfeccionismo, do perfeccionista, normalmente vai ser concentrada no quê? O que as pessoas vão pensar? Aí fala que dificulta o sucesso. E uma coisa, gente, que me chamou muita atenção, que foi quando eu brinquei não, porque foi sério. A crise existencial, ela fala que assim, ó, perfeccionismo é um sistema de crenças autodestrutivo e viciante. Se eu parecer perfeita, levar uma vida perfeita e fizer tudo à perfeição, poderei minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, crítica e culpa. E por que para mim isso causou um grande impacto? Eu venho de uma família de codependência e dependência emocional. E aí a gente está referindo não só a questão emoção em si, de padrões repetitivos, mas também de muita adicção e vício literal, com bebida e drogas. Muito próximo de mim, inclusive. Hoje, na sistêmica, eu entendi o que aconteceu com essas pessoas, o que levou elas a isso. E aí, quando eu me gabava, olha, eu não sou parecida com fulano. E esse fulano é uma pessoa muito íntima a mim, né? Eu não sou como ela. Não vou para bebida, não vou para a droga. Quando eu li que o perfeccionismo ele é viciante, eu entendi onde estava a minha adicção, onde estava o meu vício. Porque, gente, acaba o perfeccionista, ele vai ter essa autodestruição contínua. É exatamente como eu vejo o vício dessas pessoas. Aí eu brinquei com a Jane, isso eu brinquei, falei, é que o meu é lícito. Quem vai falar alguma coisa? Não é? Mas olha o tamanho do movimento que acontece aqui. É, a minha prima falou aqui, ó, minha crise existencial foi descobrir que as pessoas não se doavam da mesma forma que eu. Então, eu aprendi que cada um faz o que pode e doa o que tem. É isso mesmo, cara. Exato. É esse o movimento. É muito movimento de cura. Vem dessa sua fala, sim. Obrigada por compartilhar. Então, foi curioso isso. E é esse um dos pontos. Você olhar e falar, uau, ok, reconheço. Existe. O que eu vou fazer com isso agora? E aí, Jane, o que você diz dessas frases e como a gente pode, de fato, sair dessa condição? Então é interessante, né? A gente ver ali como que realmente é algo muito pesado, né? Mas a gente pode ver que o perfeccionismo é uma ilusão, né? É uma ilusão, porque quem é que consegue fazer as coisas de forma perfeita? Não tem. Ninguém, não existe. Exatamente. Então, assim, o tempo todo a gente se ilude, a gente fica se iludindo, né? O tempo todo. Então, o interessante é a gente olhar, pode já ir para
a forma de cura. Opa, vamos lá, vamos lá. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para você. Se tá na ilusão, a pessoa ela tá na criança ou no adulto? Na criança, é claro, né? Porque quem é que se ilude o tempo todo? Quem é que fantasia que pode ser perfeito? Quem é que fantasia que vai agradar todo mundo? Exatamente. Aquela É a mesma criança. criança que criou a estratégia. Sim. E aí ela traz isso para o adulto, né? E aí ela vive vive ali traumatizando, se traumatizando, né, o tempo todo, se iludindo, né? Achando que pode fazer tudo aquilo, as coisas, né, de forma perfeita. Então, quem está no controle de tudo isso é a criança, né? Mas daí o que a gente faz? Não, né? A gente simplesmente ignora essa criança. É isso que nós fazemos. Nós vamos ignorar. Ah, então, já que é a criança, eu vou ignorar essa criança e aí pronto. Vou resolver o problema dessa forma, né? Ignorando. Será que é assim? Né? Então, não. Não é dessa forma, né? Então, é ao contrário. Em vez da gente ignorar essa criança, é olhar para essa criança interior, né? É a gente olhar para ela, olhar para as necessidades dessa criança. Não que a gente vai deixar ela no controle, né, gente? Não vamos deixar. Mas é olhar para essa dor, né? Olhar para essa dor. Como ela não foi vista, então ela precisa ser vista e ela precisa ser acolhida. Né? Então, o Então, primeiro passo é a reconexão com a criança, que é esse movimento. Eu olho para ela. Lá dentro, gente, é uma conversa que você vai tendo, não é fora. A criança tem localização, inclusive, tá na amígdala cerebral, tá lá dentro de você. O teu corpo registrou todas essas memórias, está na sua célula. Essas memórias estão nas suas células. E é por isso que muitas vezes é difícil, porque há quantos anos a tua criança está gritando para você e você, para não olhar a dor, fica mandando ela ficar quieta, inclusive. exato. Então, que era um mecanismo Exatamente. normalmente que você, né, vivia lá atrás. Ou outros também, mas assim, o primeiro passo de tudo para sair do perfeccionismo foi o que você falou: reconexão com esta criança. Exatamente. Tenha a compaixão de você mesma, né? Quando você errar, né? Então, quando acontecer algo que não saiu da forma como você achava que ia sair, ou, né, perfeito daquele jeito, não use o chicotinho, não, né? Que nem a gente falou lá. Mas sim, acolha, tenha compaixão, veja o esforço que você fez por aquilo, né? Para fazer aquilo. É Pode uma falar. mudança de mentalidade, porque qual é a natureza? Aquilo que já está há tantos anos, como nós falamos, nas células, virem primeiro. Então, a reação natural é se chicotear. A reação natural é terceirizar para o outro, porque aquele não fez direito. Mas eu falei aqui que era para fazer desse jeito, mas não fez. Aí terceiriza para a pessoa também. Então, existem algumas respostas, reações que são naturais. Então, é um processo dessa reconexão e esse reconhecimento do seu modo de pensar lá dentro, de sentir e na sua resposta para as coisas. É o que a gente chama de mentalidade, por assim dizer. É um processo de opa, mas é assim que eu vejo? É assim que eu sinto. De uma observação para poder sair desse processo aí, desse looping. Porque lembra que é um vício? O vício é um dia de cada vez. Para, né, começar a movimentar. E aí, Jane, eu me lembro, você falou da compaixão, mas também de uma medida de bondade.
Porque o outro, olha só, a pessoa perfeccionista, ela cai numa coisa interessante. Me veio isso agora, assim. Os outros podem errar, mas eu não. Então ela até acaba sendo como uma máscara, porque se ela não é tolerante com o erro dela, ela não vai ser com o outro. Fato, gente, a vida é um espelho. Se eu sou exigente comigo, eu vou ser exigente com o outro. Vamos conversar aqui, conversa de adulto. Nós podemos chegar nesse nível. O que vai acontecer? A gente vê esse movimento, essa pegadinha, por assim dizer, que a pessoa acaba fazendo. Ah, mas o outro errou. Aí a gente busca um monte de justificativa para fingir que é compassivo com o outro, mas não é com a gente. E com essa bondade em relação a isso. Que aí, essa bondade eu me refiro ao quê? Você olhar para a tua dor, tanto a compaixão quanto essa bondade de falar, não, peraí, tem aprendizado nisso. Tem um aprendizado nisso. Como que eu posso fazer de uma outra maneira aqui? Faz sentido? Que eu me lembrei disso agora. Faz todo sentido. Sim. A Renata até colocou aqui, demorei anos para trabalhar com o que realmente gosto e faz sentido para mim, por achar que não estava preparada e tinha que ser melhor. É exatamente isso. A gente acha que nunca está preparada, né? Porque a gente tem que estar sempre achando que tem que fazer o melhor, né? Mas olha, como a coragem é algo interessante, porque a coragem de você ser quem você é, você estar se colocando vulnerável e mostrar suas imperfeições, ela é muito digna. E não é ausência de medo. O Tony Robbins, que trabalha essa linha de programação neurolinguística e tal, ele fala muito disso. Que coragem não é ausência de medo, é ir apesar do medo. Porque vamos ter. Nós estarmos aqui falando para vocês aqui esse assunto, mesmo uma conversa, nós somos amigas, nós nos conhecemos quase há 2 anos, dentro de um curso que nós fizemos, que foi o de Sistêmica. O laço veio, o vínculo cresceu, se fortaleceu, mas também a gente conversou antes e não é fácil estar aqui. Para 2 perfeccionistas em reabilitação, uau! Realmente. Fora, venceu esse ponto, Renata. Venceu, Jane, fazer a live, a Aline está aqui, vamos comemorar. Exatamente. Que feito É o que a gente melhor tem que fazer. perfeito. Né? Sim, essa tem sido minha frase ultimamente. Feito é melhor do que perfeito. Esse é o movimento. Esse é o movimento. E aí, Jane, sabe o que eu lembrei também? Assim, opa, enroscou aqui. Um movimento que a gente falou de sair também. Então, vamos só recapitular. Nós falamos da reconexão com a criança interior. E isso é um processo terapêutico. Normalmente requer ajuda. Nós falamos da compaixão e da bondade. Falamos aí dessa questão de olhar para essa mentalidade, para construir uma nova mentalidade, para realmente sair desse padrão. E outra questão é entender e compreender lá na sua mente, no seu coração, que existem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo e você dá o seu aí. Uma receita. Vamos pensar numa receita de bolo. Um bolo de chocolate. Bom, eu posso começar dentro lá da minha receita, tudo vai no liquidificador. Aí eu falo pra Jane, ó, faz essa receita aqui que é sucesso. O bolo vai ficar fofinho, vai ficar uma delícia. O resultado, que é deixar o bolo gostoso e apresentável, é o objetivo final. Ok. A mesma atividade, a mesma tarefa. Como eu vou fazer e como a Jane vai fazer, pode ser diferente. Eu posso colocar o ovo primeiro, o óleo e mais o que for lá dos ingredientes. A Jane pode falar, não, eu vou colocar aqui primeiro o leite, vou bater tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá? Não vai fazer diferença, porque o resultado, que é você esperar seu familiar, seu marido, seus amigos, você quis fazer aquilo, vai acontecer. E aí eu gostei os ingredientes são outros. Às vezes até são os mesmos, cara. Porque a gente pensar num bolo, né? Ovo,
Vamos pensar no bolo tradicional. O meu vai ovo, vai água, vai o cacau, açúcar, vai o óleo e a farinha e tal, né? As coisas que, enfim, complementam. Mas vamos pensar que ainda que seja o mesmo bolo, você pode fazer diferente, colocar as ordens dos ingredientes de maneira diferente. E aí a Jane lembrou de um exemplo bem legal que foi que você falou da limpeza, né? Ah, as marcas são Sim, outras. Sim, as exatamente. marcas são outras. De Uhum. repente a pessoa usa Nestlé, a outra usa. Nem lembro agora, gente. Só vem Nestlé na cabeça. Usa outra marca. Outra usa Outra ovo parte. caipira, a outra usa ovo comum. Sei lá. Isso Sim. mesmo, verdade. Ela colocou aqui, as marcas podem ser outras, exato. E aí você falou da limpeza. Eu gostei muito do teu exemplo. Conta aí, Jane. Que nem, por exemplo, né, quando uma pessoa vai limpar uma casa, né? Começa pelo banheiro, a outra começa pela cozinha, né? Mas no final a casa vai estar limpa. Mesmo uma começando pela cozinha, o outro começando pelos quartos, outros pelo banheiro, né? Mas a finalização, um todo, né? A casa vai estar limpa, mas cada um começa do seu jeito. Então, ou seja, é a gente aceitar também o jeito da outra pessoa fazer. Porque muitas vezes a pessoa que tem a questão do perfeccionismo, ela quer que as pessoas façam do jeito dela, da forma dela, né? Até mesmo essa questão, né, de uma limpeza de uma casa, ou até mesmo a questão de fazer um bolo, que nem você falou, né? Passa lá a receita do bolo, ó, Jane, a receita do bolo é essa, né? Aí você dá uma sequência. Não, mas você tem que fazer nessa sequência, né? Se E não não, tá gente, errado. não precisa, né? Cada um faz do seu jeito, mas o final é o mesmo, né? Vai dar ali a mesma forma, né? O bolo vai sair, a casa vai ficar limpa, né? Então é a gente aceitar que o outro faça da forma dela. E o resultado vai ser o mesmo, né? Sim, exato. É esse movimento de aceitação. E outra coisa que eu acho interessante, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou falar do controle, que tem muito a ver com o perfeccionismo, esse excesso de controle. Primeiro que eu dou um exemplo clássico, assim, eu falava isso muito nos cursos, o pessoal tirava sarro depois, eu falava, mas para pensar nisso. Vamos supor que você bebeu muita água e você está chegando na sua casa e você precisa ali pegar e abrir a porta. Gente, vocês já tiveram essa sensação de que nada acontece? Você não acha a chave dentro da bolsa. Você não consegue nem pôr a chave na fechadura de tanto que você está ali na necessidade do seu corpo, seu estado fisiológico. A bexiga vai responder. E vou dizer, se você demorar mais um pouquinho, você vai comprovar que você não tem controle de nada. Ou se quiser uma mais impactante, é o tal do piriri. Ah, meu bem, come uma coisa ruim. Esteja no shopping andando e começa aquele barulho, né? Aquele desconforto, aquele negócio. Meu, se não for na hora ali, você vai passar vergonha. Vai. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa é a prova, na verdade, que nós não temos controle de absolutamente nada. E entra no que você falou. É uma ilusão. É infantil acreditar que exista isso. E aí o controle, junto com o perfeccionismo, ele até ali no livro a gente vê que ela fala para evitar a dor da culpa, da vergonha e da crítica. Quem que fica nesse embalo de culpa e inocência não é um adulto consciente, é a criança interior. Então, se você tem esse embate, a gente até brincou com essa frase, no sentido assim, Jane, quando a gente estava conversando, que nós lembramos do e do ou. Como é que funciona? Conta aí para nós dessa questão também, que é um movimento de observação. Como é para o adulto e como é para a criança nesse sentido? Então, para a criança é tal coisa e tal coisa, É né? ou. Por exemplo, vou dar um exemplo de ou, né? Pai ou mãe, né? Ou eu gosto mais do meu pai ou eu gosto mais da minha mãe, né? Uma criança é assim, né? Para um adulto,
Eu gosto do meu pai e da minha mãe. Né? Então, a mente, ela expande quando você põe o e, né? Põe mais possibilidades quando você põe o e, né? Então, é interessante a gente trazer isso, né? Para o nosso dia a dia. Porque a criança, Sim. ela sempre vai pensar ou, né? Tal coisa ou tal coisa. Sim, porque para a criança é desesperador. Nós temos duas necessidades básicas. O ser humano nasce com isso: autopreservação e relacionamento, que vai dar a preservação da espécie. Se em grupo vivemos melhor, em grupo as famílias, comunidades, sociedade saem. Então nós temos esses dois caminhos. E aí quando a gente olha para essa dor, por que é a questão do e ou do ou? Para a criança, ou eu sou perfeita ou eu vou morrer. Para ela chega nesse nível, gente. O corpo dispara toda a questão de luta, fuga ou congelamento. Não é só uma questão de eu estou aqui nessa narrativa, nessa conversa, nessa historinha. Não! O teu corpo ele vai te preparar para sair dessa dor o tempo todo. Porque como é para criança essa sensação? A minha vida está em risco. E isso não é só para o perfeccionismo, gente. Isso vai para todos as dores emocionais, as feridas emocionais que todos carregam, porque não existe um ser humano ileso dessas feridas. A gente consegue integrar, ou seja, olhar para ela, que era exatamente isso que eu queria pegar no gancho do que você falou. Ah, então agora eu não controlo mais, eu não sou mais perfeccionista. Uhul! Oh! Da noite para o dia? Não. É um processo. E além de ser um processo, é uma integração daquilo em você. Porque às vezes a pessoa acha que o processo dessa cura, por assim dizer, dessa transformação, é eliminar aquilo. Sim. Não vai, a ferida tá lá. O registro tá lá. Ela vai bater. Vai aparecer de vez em quando. A questão é, opa, tá aqui. Já conheço. Já sei quem é. Já sei como é que eu lido. Já criei recursos. Vou trazer para adulta. Vou para a vida. Vamos lá. E faz o movimento. É observar, né? Observação. Você está fazendo algo, você observa. Opa, peraí, né? Veio a dor, veio a culpa, né? Veio o perfeccionismo. Aí você olha. E é isso. Olha. Peraí, o que está acontecendo aqui? O que essa criança está querendo me contar? O que ela está querendo me mostrar que eu ainda não vi? Ou que eu ainda negligencio? O que ela está querendo me dizer? Ok, vou olhar. E trazer. Quando começar, o falar não também é sair do perfeccionismo. Aprender a falar não, não quero, não vou, não posso, sem ficar justificando, inclusive. Sem ficar ali querendo dar desculpas. Porque isso é possível, isso é algo que faz com que você se aproxime de você. Não é fácil? Não, não é fácil. É possível. Então é aquilo, né? Exato. Então, quando a gente traz consciência, né, disso, né, nós trazemos possibilidade. Então, a consciência nos dá possibilidades, né? Agora, se a gente não tem consciência, né, dessas sombras, né, de nossas, né, estratégias de sobrevivência, que a Aline comentou, que é uma estratégia de sobrevivência, né? Dessas nossas dores, né, dessas feridas, né? Então nós não vamos conseguir curá-las, né? Por isso que é importante, é necessário a gente não negar essa dor, né, mas observá-la no nosso dia a dia mesmo.
No dia a dia a gente vai observando, vai trazendo a consciência, e daí então fica mais fácil. E ajuda, né, Aline? É importante a gente ter ajuda, né? Para trazer essa consciência para a gente. É necessário ter ajuda também, né? Ajuda de terapia, né? Terapeuta. É importante a gente buscar isso. Sim, sem dúvida. Inclusive, caminhamos aqui para então finalizar. Eu creio que foi bem interessante, a conversa foi franca, foi leve também, o assunto ele é pesado, mas a gente trouxe de uma maneira mais tranquila. E convidar as pessoas nesse sentido, como nós somos terapeutas e que estamos dentro desse processo já ali num passinho de cada vez, cuidando disso, a realmente virem para esse movimento terapêutico. Estamos à disposição, seja online ou presencial. A Jane também. Como a live vai ficar salva nos dois perfis, tem esse acesso. Deu uma travada aqui. Tem esse acesso, né? Quem quiser contatar, entra lá nos nossas redes, né? Nos perfis do Instagram, pega o contato, vem. Quem já está no processo, persevere, continue. Aí preciso continuar. É isso aí, Renata. É isso. É o contínuo. É isso mesmo. E agradecer. Eu vou dar a palavra a Júlia. E quero agradecer todos que vieram, ficaram até aqui conosco. Muito obrigada também pela interação. É gratificante, é satisfatório. Muito obrigada mesmo. E eu de coração, eu espero ter contribuído com cada um de vocês aqui com o que a gente veio trazer e conversar sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo. Jane? A gente agradece muito, né? E agradecemos aí pela participação de todos, né? Por estar aqui junto conosco, né? Aline, ter nos ouvido aí por uns minutos aí, né? Somos muito gratas. E, né, tiver alguma pergunta referente a esse tema, né? Pode mandar para a Aline ou para mim, né? A gente se coloca à disposição, né, Aline? Sim, sim, nos colocamos e lembrem sempre, vamos deixar uma frase aqui, feito é melhor que perfeito. Sim, com certeza, né? E lembrando sempre, né, que é um processo. Então, acolher essa criança, que nem nós aprendemos lá, né, nós vimos lá, né? E é observar, cada dia, né, você observe. E procure ajuda. Isso aí. E obrigada, Jane, obrigada por vir e estar aqui também. Eu que agradeço pela companhia aí, né, por ter aceitado aí meu convite. E Sim. vamos que vamos. Uma ótima segunda a todos. Para quem também vai ver depois, um forte abraço e nos encontramos também em outros momentos por aqui. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau.